Hoje, dia 14 de julho de 2022, o nosso Dedo de Prosa é com o professor da Universidade Federal de Alagoas, coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria da Dívida e componente aí do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais, José Menezes Gomes. Seja muito bem-vindo aqui à Agência Tambor. O tema de hoje, como eu já havia comentado, é sobre o crescimento do endividamento das pessoas no Brasil, associado à crise econômica e também à inflação e à fome, não é, professor? Um assunto assim que está sendo pautado constantemente, né, na sociedade. Eu estou com os dados aqui. Quem também participa hoje conosco é o jornalista Emílio Azevedo, que vai entrar aqui agora. Olha só. Emílio, bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia, Menezes. Um abraço à audiência aí, a todos e a todas. Vamos falar aí dessa situação econômica. Exatamente, Emílio. Eu queria começar mostrando aqui, compartilhando, tanto para o professor e para quem nos assiste, um dado alarmante, né, gente? O endividamento e inadimplência das famílias bateram um novo recorde aí em abril deste ano de 2022. 77,7% das famílias brasileiras fecharam o mês com dívidas e proporção aí de famílias com contas em atraso chegou a 28,6%. É um dado assim assustador, né, professor? E eu queria que você começasse falando, explicando para a gente a origem dessa dívida e por que tantas pessoas estão inadimplentes e com dívidas aí em atraso no país. Bom, esse é um tema extremamente importante, extremamente complexo, porque falar de endividamento das famílias, na verdade, é falar sobre as consequências da política econômica e as consequências da política monetária. E então é uma coisa bastante complexa para ser explicada. E eu diria que o endividamento das famílias, ela também está relacionada ao endividamento do Estado e ao endividamento do setor privado produtivo. Ou seja, nós temos, na verdade, um processo de combinação de 3 formas de endividamento. E que tem combinação, de certa forma. Por quê? Porque todos eles têm uma conexão com uma coisa chamada política monetária, ou seja, a política de juros. Mas não só isso, isso tem a ver também com a própria política econômica, que, na verdade, é uma política econômica que não gera fatores que possam reduzir, agora, no caso, o endividamento privado. Porque, veja bem, eu fiz um pequeno texto aqui, que eu procurei tentar mostrar exatamente o seguinte. O endividamento das famílias, para ser entendido, ele precisa que resgatemos as ações do governo Temer e do governo Bolsonaro, que afetaram a geração de emprego, a participação dos salários na renda, esta introdução das reforma da Previdência, porque eu, particularmente, passei a pagar mais Previdência, e isso que significa que eu passando a pagar mais Previdência, significa que eu estou retirando do meu salário parte do consumo. Eu fiquei 6 anos sem reajuste, e grande parte da população brasileira ficou sem reajuste, significa que houve uma redução do poder de compra. Mais do que isso, nós tivemos também a reforma trabalhista. Tanto a reforma da Previdência como a reforma trabalhista tinha como proposta o quê? Que trazer a todos nós o paraíso. Com isso, se esperava aumentar o nível de emprego, aumentar o nível de renda, permitir à população que pudesse resgatar a sua capacidade de consumo. E o que nós tivemos efetivamente? O que nós tivemos efetivamente foi o contrário. Além de tudo isso, nós tivemos a independência do Banco Central. E a independência do Banco Central, ela tem a ver direto com um dos componentes que permite o endividamento das famílias, que é a política de juros altos. Então, olha só, prometiam gerar mais emprego, gerar mais renda, e acabaram por fazer o contrário. Reduzir o nível de emprego e de renda e reduziram ainda mais o poder de compra da população. Então, é este fato que leva à redução do poder de compra que leva a grande parte das famílias a recorrer
ao endividamento. E este ato de recorrer ao endividamento é o ato que eu diria que acaba sendo necessário, porque as pessoas acabam fazendo isso, mas que no momento seguinte significa que a sua renda, que já é pequena, ela vai ser comprometida com as despesas financeiras. Porque o nosso grande problema aqui é que estão cada vez mais endividados e, ao se endividar, ele entra num caminho sem volta. Por quê? Porque você vai ter que sacrificar ainda mais a parte da sua renda com o pagamento de juros. Então, dentro dessa política de juros altos, nós temos o quê? Nós temos o outro componente mais grave, porque se de um lado você não consegue, através do seu salário, através do nível de emprego, obter renda que permita consumir, você deveria ter, do outro lado, também políticas públicas. Você deveria ter saúde, você deveria ter educação, você deveria ter água, você deveria ter energia, e tudo isso é resultado, do outro lado, o Estado também se endividou. Porque a política de juros altos, ela acaba comprometendo a capacidade de consumo nossa, ela acaba comprometendo a capacidade de investimento dos empresários, e aí tem a questão da geração do emprego, e por isso nós temos a redução do nível de emprego, e ao mesmo tempo compromete o dinheiro público. Porque o Brasil, agora, esse ano, tem metade do seu orçamento é comprometido com o quê? Com o pagamento de juros. E esse pagamento de juros significa o quê? Que ele vai aprofundar o ataque à saúde, à educação. E então esse é o grande problema. Então, eu diria que mais grave de tudo isso é que esse processo de pegar dinheiro público para pagar dívida pública, ele levou também a uma outra coisa que tem a ver com o empobrecimento, que foi a emenda constitucional 95. Esta emenda congelou os gastos sociais por 20 anos. Por 20 anos significa que cada vez que você privatiza a saúde, a educação e tudo mais, parte da população vai destinar parte dos seus recursos para comprar saúde privada e educação privada e previdência privada e um monte de coisas privadas. Então, isto acaba reduzindo ainda mais o poder de compra da população. Então, essa privatização dos serviços públicos, ela acaba dando um componente maior para comprometer a renda das famílias. Bom, eu queria... É que eu me empolgo com esse tema, porque esse tema é muito sério. Esse tema você está vendo exatamente as pessoas passando fome. Nós temos 32 milhões de habitantes nesse país que estão desempregados, seja aqueles que não buscam mais emprego, ou seja aqueles que ainda não buscam emprego. Significa que nós temos aqui no Brasil 32 milhões de pessoas sem uma fonte de renda definida. Para que se tenha uma ideia da dramaticidade, isto é a população da Venezuela. Nós temos uma Venezuela passando necessidade por falta de emprego. Então, esse assunto é grave porque significa que nós estamos no que se chama de linha da pobreza. 32 milhões de pessoas. Uma Venezuela sem emprego regular, ou com emprego precário, significa 32 milhões de pessoas sem a fonte regular. Mas aí tem mais grave. Porque gera uma coisa chamada insegurança alimentar. Nós temos aproximadamente 60 milhões de brasileiros do que se chama de insegurança alimentar. Então, desculpa aí que eu me empolguei. Fala assim, esclarecedora, professor. E é um assunto muito complexo mesmo, o professor José explanou aqui de forma esclarecedora para nós, que estamos assistindo a live. E ainda sobre a alta dos preços, tanto nos alimentos e também nos produtos aqui no Brasil, a justificativa de que a alta dos preços é um fenômeno aí global, vem sendo aí repetidamente falado aí pelo atual governo de Jair Bolsonaro. Eu pergunto para você, professor, a inflação dos preços dos alimentos e dos produtos aqui no Brasil se deve a problemas internos ou externos? Porque a justificativa era essa, né, de guerra na Ucrânia, teve também a pandemia, o fenômeno da pandemia, mas isso está intrinsecamente relacionado ao quê? A problemas externos ou internos?
Olha, essa questão, eu tenho, desse semestre eu estou encerrando a disciplina de economia monetária. E aí, são vários fatores que explicariam isso aí. O primeiro deles se chama o modelo de desenvolvimento brasileiro, que é cada vez mais primarizado. Nós temos um grande paradoxo. Por quê? Nós somos o país que mais produz alimentos para o mundo, e, nesse sentido, o agronegócio tem um papel grande, e tem subsídio, e tem incentivo, e tem todo tipo de coisa, e, ao mesmo tempo, nós temos a agricultura familiar, que é quem assegura 70% da alimentação da população. Esta é cada vez mais combatida, essa é cada vez mais dificultada, seja por não ter reforma agrária, seja por não ter política de assistência, seja por todas as ações que priorizam o agronegócio. Então, a inflação dos alimentos, ela é derivada, de certa forma, deste modelo, dessa divisão internacional do trabalho, que foi constituída há muito tempo, desde a fase colonial, reforçada especialmente agora, durante o Plano Real. E o que significa isso? Significa que eu que sou de Mato Grosso, estou vendo uma situação extremamente dramática. O estado que mais produz carne é o estado que se tem a fila do osso. Aliás, tinha a fila do osso, porque agora o osso está sendo vendido. Nós tínhamos também a fila para pegar pele de galinha. Ou seja, esta é a questão. E aí, dizer que a responsabilidade é exclusiva do cenário internacional é simplesmente encobrir a essência para a explicação desse fenômeno. O que nós temos aqui, na verdade, é o seguinte: nós produzimos soja e todos os demais produtos, e, ao mesmo tempo, 1 litro de soja está a R$10. Nós produzimos carne em abundância, mas, no entanto, a carne está praticamente proibitiva. Mas não é só isso. É o arroz, são todos os elementos fundamentais para a nossa reprodução. Bom, então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui é que esse modelo de desenvolvimento, que não prioriza a agricultura familiar, que prioriza, incentiva e faz todas as formas para o agronegócio, ele acaba criando uma outra contradição. Porque é o seguinte: quando se exporta, você não paga imposto. Então, nós temos a Lei Candir e outras formas de renúncia, mas especialmente a Lei Candir, e no caso aqui de Alagoas, representa 5,5 bilhões de impostos que nós não arrecadamos. No caso de Mato Grosso, significa 65 bilhões, é o dobro. Então, este modelo agroexportador, ele é o elemento acelerador do processo de inflação dos chamados alimentos. Mas não é só isso. É que quando você deixa de pagar imposto, e os estados e a União fazem de tudo para impulsionar o agronegócio, essa atividade ela não gera benefício para a população, porque o agronegócio não produz alimentos para a população. O agronegócio produz bens para exportação, para criar gado na China, na União Europeia, no Japão, sei lá onde. Então, o que significa isso? Esta atividade, que é monocultura e latifúndio, ela expulsa os camponeses do campo, ela leva essa população para a cidade. E, ao chegar lá, você não tem um emprego, você não tem habitação, você não tem transporte, você não tem nada. Esse modelo de desenvolvimento, iniciado no regime militar, até hoje, ele é um dos principais causadores desta insegurança também alimentar. Mas é pior do que isso. Porque, além do preço dos alimentos ser impulsionado pelo modelo que nós temos algo muito mais sério, que é a forma de estabelecer o preço de combustível no Brasil. Ou seja, desde o governo Temer, e especialmente com esse governo, se estabeleceu o que se chamou de preço de paridade internacional, que é a política implementada em 2016, que indexou o preço do combustível ao dólar e ao preço do barril de petróleo. Enquanto isso, o Brasil foi desmontando as refinarias, privatizando e, pior, exportando petróleo e importando derivados. Ou seja, nós estamos voltando a uma política colonial.
Nós estamos voltando. E isso aí tem impacto muito grande na determinação da inflação. Por quê? Porque o petróleo é extraído no Brasil. Ele é extraído em reais. Não havia necessidade alguma de você fazer isso. Mas por que estão fazendo isso? Porque toda a estratégia que está aqui é porque parte das ações da Petrobras estão em Nova York. Então, eles montaram um esquema no qual a elevação do preço do petróleo e a variação do dólar acaba determinando os preços dos combustíveis e, dessa forma, assegura aos acionistas da Petrobras, que são ricos, a transferência do dinheiro daquele motoboy, daquele taxista, do caminhoneiro, de todos aqueles que estão pagando mais caro diretamente, esse dinheiro adicional, por causa dessa modalidade de estabelecimento de preço, acaba criando um processo de transferência de renda da população mais pobre para a população mais rica, e isso gera uma receita, em dividendos, mais de 100 bilhões de reais. Ou seja, a modalidade de preço que está estabelecida, ela é cruel e ela aprofunda ainda mais o processo inflacionário. E aí, o que significa isso? Tanto a inflação dos alimentos quanto a inflação derivada do preço do petróleo, ela é derivada do equívoco da política econômica. Mas o que tem a ver, além disso? Eu já havia falado que o eixo do problema está na política de combate à inflação. A política de combate à inflação aqui é simplesmente o quê? A inflação subiu, você eleva a taxa de juros. A inflação subiu, você eleva a taxa de juros. Você não pergunta por que a produção de alimentos diminuiu, por que a água e a energia privatizada significou mais, por que os planos de saúde absorvem cada vez mais parte da renda da família e por que tudo isso acaba reduzindo o poder de compra. Ou seja, nada disso é perguntado. Simplesmente se eleva a taxa de juro para combater a inflação, só que quando você eleva a taxa de juro, o que você faz? Aí nós vamos voltar ao que eu havia colocado anteriormente, que foi o tema da minha primeira aula de economia monetária. Ou seja, eleva-se a taxa de juro para combater a inflação, aumenta o crédito, encarece o crédito, a população não pode comprar. Os comerciantes deixam de consumir das fábricas, as fábricas diminuem a produção e desempregam, deixam de contratar matéria-prima, deixa de contratar novas máquinas. Isso tudo leva à redução da atividade econômica. A redução da atividade econômica aumenta o desemprego. A redução do desemprego significa a redução do salário. E aí, o que vem? O que vem é justamente que a saída que se tem não é uma saída, na verdade, é o precipício. Porque a população não está se endividando porque deseja, está se endividando porque é o último recurso. Só que, ao fazer o endividamento, ela está sacrificando a sua renda futura. Por quê? Porque parte da sua renda futura vai ser para pagar juros. Então, nós temos, na verdade, um conjunto de políticas que são extremamente equivocadas, que são extremamente direcionadas a um setor. Porque a pergunta que eu sei que vocês vão fazer agora é: quem é que está ganhando com essa política econômica e essa política monetária? Eu vou fazer isso, eu vou antecipar já, porque eu sabia que seria exatamente isso. Quem está ganhando com tudo isso? São os bancos. Os bancos completam, é o setor mais lucrativo desse país. Os bancos liberam crédito cada vez mais caro, os bancos compram título da dívida pública e ganham dinheiro com isso, os bancos vendem previdência privada, os bancos vendem saúde privada, os bancos estão por trás das grandes redes privadas de saúde no Brasil, os bancos ganham com todas as políticas e, além do mais, eles ainda tiveram, o Estado brasileiro comprou 1,2 trilhões de títulos podres. Então, essa é a questão. Toda a política econômica que nós temos aqui, eu chamei na minha tese de política econômica dos rentistas. Aí eu pergunto, como é possível explicar essa complexidade toda para a população que está numa situação que correndo risco, porque ela não pode comprar bujão de gás? Por quê? Porque é a política de preço. O que ela está fazendo? Ela está usando álcool, ela está correndo risco de vida. E muita gente está deixando de comer mesmo. Então, eu diria que o que nós temos aqui, que leva a esse endividamento final, da família, é uma política econômica que deriva também da crise, porque, na verdade, a crise capitalista, ela acaba criando uma situação na qual quem que ganha? Quem que ganha é justamente aqueles que já estavam ganhando.
Porque só dizer que foi a pandemia e que foi a crise, a guerra, é encobrir como se esse problema não existisse antes. E antes da pandemia, e antes da guerra, a economia brasileira já não crescia há 4 anos seguidos. Então, esta ausência de crescimento, ela é fruto exatamente da política econômica e, dentro dela, a política monetária, que inviabiliza qualquer atividade industrial. Nós temos um processo de desindustrialização, ou seja, a indústria cada vez participa, cada vez menos da economia brasileira e da pauta de exportação. E nós voltamos a ser cada vez mais uma grande fazenda. Nós nos transformamos o solo brasileiro, o espaço brasileiro, num espaço de produção de bens agrícolas para o exterior, que serve para conter a inflação deles lá. Desculpa, eu empolguei de novo. Mais uma vez, bom dia, Menezes. Bom dia. Eu ia te perguntar, fazer uma pergunta em relação à questão do dólar, mas vou fazer depois. Me responde assim objetivamente, para poder mudar de assunto. Tu falaste que quem lucra são os bancos. Mas a gente sendo justo, não é? Por mais que a gente não goste do Bolsonaro, a gente sabe que todos os governos anteriores, vamos pensar já da redemocratização para frente. Todo mundo fez graça para banco e o banco ganhou com todo mundo, mesmo com o Fernando Henrique, quando os bancos quebraram, receberam dinheiro, né? Com o Lula também houve o lucro de banco. Há algum ingrediente novo na política do Guedes com o Bolsonaro em favor dos bancos, que já ganhavam, estão ganhando ainda mais?